exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Sejam bem-vindos ao Jornal do Albergue de Mossoró. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, veja o que é e o que faz o Albergue nessa reportagem. O Albergue de Mossoró acolhe acompanhantes de pacientes internados que não têm onde ficar. O Albergue depende das suas doações e não tem fins lucrativos. Apoio Telecab 10. Aqui na Infinita Energia Solar, estamos orgulhosos em transformar vidas e negócios com energia solar. Oferecemos soluções que fazem a diferença. Aqui na Infinita não oferecemos apenas energia solar, mas soluções que fazem a diferença. Junte-se a nós e invista em um futuro mais econômico e sustentável. Olá, que bom encontrar você por aí. Eu tenho um convite especial para te fazer, que eu não podia deixar passar em branco. Todos os dias, de segunda a sexta, de 9h30 às 11h30 da manhã, aqui na Telecab, eu comando o programa Do Seu Jeito, um programa repleto de entrevistas, convidados especiais, bem à vontade, compartilhando conhecimento e muita descontração junto com você. Além de matérias exclusivas, reportagens, é o programa certo para você começar as suas manhãs. Espero você! Mas eu vou fazer o que com o computador? Aí disse, bom, você escreve no computador. Visualizei aquilo como uma meta e a gente escolheu uma cidade e eu fui para Sul, nós fundamos a Telecab. Em 2018, quando a gente negociou e assumiu as atividades em 2019, iniciamos trocando todo aquele redendo, eu me lembro como se fosse hoje. Deu meus vizinhos tudinho, usar Telecab aqui, tudinho. Meus vizinhos aí de frente, aí do lado, tudinho. Essa rua todinha é quase essa Telecab. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Tô em Obra e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema muito importante que é sobre fiscalização de obras. Quem nunca se deparou com essa necessidade, né, Isabel? E hoje a gente trouxe uma pessoa que é autoridade para conversar um pouquinho com a gente sobre isso. É o engenheiro Uberlânio, que é nosso amigo de muito tempo atrás, que é um querido pra gente e veio aqui conversar um pouquinho pra gente. Seja bem-vindo, Berlânio. Obrigado. Fala aqui pra gente qual é o papel do fiscal de obras. Obrigado e primeiramente eu agradeço demais o convite, né? É sempre bom reencontrar, né, pessoas também tão maravilhosas e profissionais também, que trabalham com a gente na nossa área, né? Você é engenheiro civil e Isabel, uma arquiteta. Então, a minha atuação como fiscal
ela tem um papel importantíssimo na questão do cumprimento de normas, de legislações, né? Fazer valer o que está no contrato, né? O que está especificado, seja ele um contrato de obra pública ou privada. Então, o que é interessante, gente, só cortando o nosso amigo Berlânio, é porque ele tem a experiência nas duas áreas. Hoje você atua tanto para a área pública quanto para a área privada, na nossa cidade. Exatamente. Então, assim, há quase 20 anos, né, desde que eu me formei, eu trabalhei com obras públicas, né, na atuação como fiscal. Então, a fiscalização, ela vai garantir esse cumprimento, né, esse cumprimento dessas normas, garantir o conforto, né, a questão da insalubridade, a questão de normas vigentes do município, seja de plano diretor, né, código de obras. E esse cumprimento é tão interessante, Isabel e Lídia, que a gente percebe que não é o fato de a gente trabalhar como um policial, ou estar ali para botar defeito. Isso. Eu queria deixar bem claro isso, porque às vezes a gente tem essa visão, né? Ele chegou o fiscal para colocar defeito. É o contrário, né? É o contrário, a gente entra para somar. E às vezes esse olhar crítico, né? Vamos dizer, a obra sendo executada, acaba apurando melhor, né? O que está no projeto de arquitetura, os projetos complementares, né? Os projetos de combate a incêndio. Então, o engenheiro civil, fiscal de obra, ele, vamos dizer, vai concomitar esses projetos e atentar para que o executor, o engenheiro executor ou o proprietário atente para algumas coisas para não ter retrabalho, né? Que é muito importante dividir. Eu tenho o engenheiro que ele projeta, ele vai fazer esses projetos complementares. A gente tem um engenheiro que vai executar e o fiscal vai ver se a soma dos dois está se os dois estão alinhados. É isso, Berlânio? Exatamente. Além dessa função, né, de vamos dizer, concomitar esses projetos, de equalizar, até a questão da compatibilização, ele é importante, porque às vezes não se conversa. E essas decisões é tomada como? Né? Através da fiscalização. Então, assim, o fiscal ele também tem esse papel de quem vai mandar em quem, né? Vamos dizer até isso. Não existe uma autoridade? Existe. Existe uma autoridade de projeto para ver o que é pertinente, o que pode ser mudado, o que é mais viável. O que é obrigatório, né? O que é obrigatório, que é o principal. Então, às vezes, está só um exemplo, um projeto de estrutura, às vezes ele, por mais que tenha feito uma compatibilização, mas não conversou direito com o da arquitetura. Aí leva até o engenheiro fiscal, se for um caso de obra pública, né, para tomar uma decisão. Então, e aí? Esse ajuste, como é que vai ser feito, né? E às vezes, que acontece bastante, é que esses ajustes geram custos. Né? Custos esses que precisam também aparecer em orçamento. Então é o papel do fiscal de ver conduzir essa situação, né? Porque obra pública não é só pública não, também queria deixar registrado, não é pública, a privada também tem esses custos. E essa necessidade. E isso, que esses custos às vezes é estimado, existe um orçamento, mas por quê? Então, porque esse ruído, essa compatibilização gerou algum problema, gerou algum conflito que precisa ter uma decisão. Então, o fiscal ele vai realmente atuar nessa situação. Verdade. Você estava falando lá fora das câmeras sobre o NII. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essas 3 letrinhas? Pronto, eu costumo dizer assim, que existem 3 palavras que além de engenheiro civil, também sou engenheiro de segurança, também o engenheiro de segurança ele tem um papel importantíssimo na obra, né? E assim, eu vi que na minha formação eu agregava muito valor à minha atividade ser engenheiro de segurança, porque existem 3 palavrinhas, como Isabel falou agora, que é a imprudência, né? A imperícia e a negligência. Então assim, imagine a dor de cabeça às vezes de um proprietário ou até o gestor da obra pública, que acontece bastante, de uma situação de negligência, que eu digo que é a pior. Então, a pessoa sabia a maneira certa de fazer, foi estudado, foi dito, porém não foi feito. E a gente vai apurar se for a negligência. Então, você sabia que isso era importante, não poderia ter sido feito. Então, um exemplo, o material especificado do arquiteto foi um piso PEI 5, uma qualidade superior, e por negligência ele comprou um piso que foi diferente.
Então a gente também atua nessas especificações de forma Checando, né? bem ostensiva, porque esse cumprimento tem que ser colocado. Eu estava aqui com uma perguntinha na agulha para você, Uberlane, era qual a importância da fiscalização nos contratos, de uma forma geral, né? Sejam públicos, privados, Isso. é justamente isso que você está falando, né? Do cheque, como se diz, dos materiais, do que está especificado, ser o que está comprado, o que está instalado. Exatamente. Né? Então, eu acredito que você já até antecipou aqui essa... Mas é porque assim, hoje nós no mercado nós temos uma gama de materiais, né? Diversos. E às vezes, muito cuidado, como eu falei, pode ter sido por negligência, que é a parte mais chata, que a pessoa sabia, né? Ou então... Agora a imprudência e a imperícia, Liliana, eu levo pelo lado assim, não teve a intenção, entendeu? Assim, porque o comercial ele quer falar muito alto, né? Ele fala muito alto. Então assim, esse material é melhor, isso aqui é melhor, mas será que é mesmo? Será que esse material ele está realmente substituindo a altura, né? Porque outra existe... coisa, Uberlane, desculpe lhe interromper, né? Me perdoe. Esse negócio aí do material que você está dizendo, da diversidade de materiais que existe. Hoje em dia tem alguns contratos que colocam porcelanato tal ou similar. Isso, aí aonde chega, né? Como a fiscalização vê o similar dentro do contrato? Uma diferença entre o contrato de obra pública e privada é justamente isso, Viviane. A pública, ela tem que ter esse cuidado, né? Esse feeling bem alinhado, porque realmente no contrato de obra pública eu não posso especificar a marca. Entendi. Entendeu? Então a marca já aqui no juridiquês, assim, eu não sou formado em direito, mas interessante que após em segurança do trabalho, a gente paga muita matéria de legislação. E a gente tem que conhecer um pouco, não sou arquiteto, mas eu conheço algumas coisas da arquitetura, assim como o arquiteto conhece da engenharia, então é meio que interdisciplinar. Então a gente percebe que o similar, ele atende, né? É feito justamente essa análise, né? E não pode ser colocado, que é a marca X. Porque a característica similar. Isso, né? porque por questão jurídica, você acaba sendo interpretado como favorecimento de uma marca. Entendo. Então, por isso o contrato de obra pública não. O privado pode. Se é uma relação entre um profissional e um proprietário, né? Então aquele proprietário ele tem a liberdade de especificar marca, entendeu? Essa que eu quero. Então, é diferente, né? Porque é uma relação mais direta. E o público ele tem essa premissa aí da obra pública de não ter esse poder de... Às vezes até eu já vi contratos e colocar 3 marcas ou similar. Então assim, que a gente sabe que às vezes uma determinada marca ela é meio que um monopólio do mercado. Então a gente só vai existir aquela, elétrica, por exemplo. E aí ela entraria numa imprudência, por exemplo, eu usar esse similar e colocar uma coisa que não seria adequada? Sim, exatamente. E assim, essa imprudência, porque você viu que poderia ser feito de uma forma, vamos dizer, não ser tão vantajosa, né? A relação do contrato ela tem esse papel também, assim, no fiscal, de não ser imparcial, vamos dizer. Tem que ser imparcial. Imparcial, porque você acaba especificando uma marca ou tendo esse direcionamento, então você pode ser mal interpretado. E às vezes filtra muito, né, a especificação. É interessante a questão do acompanhamento do fiscal, que é justamente isso. Quando você vai casar essas situações de projeto, de dar esse sentido ao que foi idealizado, tem essas nuances de querer trocar. Aí o próprio arquiteto também pode dizer, então quer dizer que é imutável. Não. Às vezes, durante a obra, por escassez de material, né, não existe, o arquiteto teve um outro olhar, principalmente quando acontece que entre a fase de projeto, de amadurecimento e quando for ser executado, às vezes o material saiu de linha. E aí? Exato. Acontece esse piso que a arquiteto especificou, né? Aí eu quero agora esse. Pode, é possível. Então, sempre fazendo esse elo dos dois lados, a obra pública, ela também é possível. Agora tem que ter um bom embasamento técnico, né? E jurídico, né? Para fazer também as modificações. Uberlane, eu acho que o povo lá de casa pode achar que você não é, assim, que o fiscal de obra não é a pessoa mais querida da obra. Às vezes, você vai ser aquela pessoa que vai dar a má notícia.
E nosso tempo está chegando ao fim. Eu queria que você desmistificasse isso e falasse sobre a importância dessa pessoa numa obra. Pronto, como a gente iniciou a conversa, a figura do fiscal, ele só vem a somar. Somar porque o cumprimento dessas normas, o cumprimento de legislação, o cumprimento do que está prescrito no contrato, está sendo acompanhado, está sendo realmente supervisionado, né? Pronto, hoje, com um pouco mais de experiência, eu digo que eu sou uma espécie de supervisor também, porque o executor, ele também sabe, ele tem as premissas para fazer, ele tem a formação, mas essas dúvidas e essas decisões, vamos dizer, existe uma pessoa no campo neutro. Não existe um fiscal que ele é fulano versus cicrano, não existe. Então, na verdade, a gente faz esse elo entre tomar uma decisão e tomar a melhor possível, né? Para que não seja tão oneroso e não seja desgastante. E o mais coerente possível com o contrato. Com o contrato, porque às vezes a obra também é dita como desgastante, como algo exaustivo, e não. Você toma aquela decisão ali de forma mais segura, mais prudente, né? E as coisas acontecem de maneira mais fluida, né? Mais tranquila. Nosso programa foi chegando ao fim. Eu senti um gostinho de pátio de IF. E um gostinho de quero mais. Se o pessoal sabe, nós fomos colegas de IF há alguns anos atrás, pouquinhos. E eu queria, o Berlânio, deixar esse espaço aberto para você vir conversar com mais tempo, porque o nosso tempo acabou ficando curto para a quantidade de papo que a gente teria desse assunto. Tão importante, né? Eu estou à disposição e é sempre bom porque a gente fala do que a gente trabalha, do que a gente gosta, né? E do dia a dia, né? Do dia a dia e desmistificar, como Isabel falou, essas figuras, né, de obra que, na verdade, ela só vem a somar e a gente ter uma qualidade melhor nos resultados, né? Maravilha, Berlânio. E eu convido vocês aí de casa a esperar um pouquinho, que a gente já está de volta. Nós vamos acompanhar a feira da Sinduscom aqui em Mossoró. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui na Telecab 10. Na Telecab, nossa conexão vai além de TV e internet. Ela começa com você. Pensando na melhor experiência possível, garantimos que você tenha o suporte de quem entende a importância de estar sempre conectado ao que é mais importante. Com um atendimento local, rápido, estamos mais perto de você quando precisar. Seja em sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar, com a Telecab você tem mais conexão total. Telecab TV e internet mais perto de você.
Nos dias 12 e 13 de abril acontece aqui na Estação das Artes a 10ª edição da Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência e Familiares. Também vai acontecer o lançamento do meu livro, Autismo Eles Crescem. Mãe, me ensina a namorar? E aqui, nesse auditório, jornalista Dorian Jorge Freire, vai acontecer palestras abordando temas importantes dentro da educação, desenvolvimento e inclusão. Empreender é criar possibilidade e um futuro melhor para todos. Vem semear a inclusão! De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. E hoje estou direto da Construcind, a feira da Sinduscom do Oeste, a feira da construção civil, e estou aqui com o Pedro Escócia, que é o presidente da Sinduscom do Oeste. Pedro, como você avalia a importância da feira da construção civil para o mercado de Mossoró? Todas as importâncias. A construção, ela precisa estar sempre sendo alimentada. O mercado da indústria da construção civil é um mercado muito importante, mas é um mercado que ele precisa estar sendo alimentado para que seja consumido. Então a ideia da nossa feira é de apresentar as empresas associadas à sociedade de Mossoró e região, bem como que essas empresas ofereçam à sociedade os seus produtos, facilidades. Por ser uma feira de negócios, temos que ter facilidade. E isso tem acontecido, né? Nós estamos aqui no terceiro dia. O primeiro dia o resultado foi excelente. O segundo dia superou o terceiro dia de negócio. Além disso, o network, né? Porque nós estamos com as empresas associadas, nós estamos com as entidades, né? CREA, CAL, Mútua, Associação de PCDs, a inclusão social, conseguimos trazer eles para cá, agências bancárias, palestras, arquitetos, engenheiros. Então, essa troca de informação é que eu digo que é de fundamental importância para cada vez mais movimentarmos a indústria da construção civil. Excelente, Pedro. E como você avalia hoje, ao terceiro dia, ao final da feira, o resultado, as conexões feitas aqui com os empresários, os negócios fechados? Como você avalia o resultado da feira? Todas as expectativas foram superadas. O meu papel é passar a noite rodando, stand a stand, expositores, conversando para saber, está havendo negócio? Está havendo procura, está havendo troca de informações e o resultado de todos são os melhores. Conseguimos reunir num único espaço, num único ambiente confortável, essa conexão, né? Porque nós temos 3 alas. Uma ala onde tem as empresas associadas, um outro piso onde tem
expositores de empresas não associadas, mas de empresas que têm relevância na construção do mercado, a parte de palestras. Então, a circulação está muito boa. Nós tivemos no primeiro dia mais de 800 pessoas visitando a Construcind, recorde de público, não esperava, sinceramente não esperava. No segundo dia, mesmo concorrendo com o lançamento do Cidade Junina, nós tivemos 647 pessoas. E hoje eu tenho certeza, por ser o último dia, pelo sucesso do primeiro e do segundo, hoje nós bateremos o recorde, se Deus quiser. Pedro, que coisa boa, isso é muito importante para o mercado de Mossoró, né? E essa reunião empresarial aqui para discutir ideias, né? Atrair clientes e novos negócios, muito bacana. Eu gostaria de lhe agradecer a participação no programa Tô em Obras. Se você quiser deixar uma mensagem, qual a sua expectativa para o próximo ano? Essa foi a primeira feira, né? Isso. Se quiser deixar uma mensagem aí para quem está em casa assistindo, fique à vontade. Já iremos lançar hoje a Construcind 2026. A Construcind 2025, a gente colocou um marco, que era que quando a gente tivesse 40 empresas associadas, porque isso, quando eu assumi a presidência dessa grande entidade, nós só tínhamos 18 empresas. Então, a gente precisava mostrar serviço. E a feira é um serviço para eles, é um serviço para a sociedade. E aí a gente virou o ano com 47 empresas. E aí lançamos a Construcind 2025. E coloquei outro marco, que se fosse sucesso, lançaria a 2026, hoje na Construcind 2025, e daqui a pouco eu subirei e pedirei licença ali no palco para anunciar a data da Construcind 2026. Eita, então a gente soube aqui em primeira mão essa grande notícia. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, parabéns ao programa de vocês, isso é de grande relevância para nós, construtores, para nosso time de engenheiro, de arquitetos, está vendo o que vem acontecendo pelas TVs também, né? Isso é de grande importância. Agradecer aí a Telecab, que está conosco, comprou a ideia, a Telecab está aqui fazendo podcast, né? Comprou a ideia da feira. Isso é muito importante para a gente ter todos os meios de comunicação junto com essa grande entidade que é o nosso Sinduscop. Estamos aqui na Construcind com o nosso amigo Igor Moraes, que falar de crédito e não falar de caixa é impossível, né, Igor? Meu amigo, me diga aqui, como você avalia essa feira? Qual a importância dessa feira para o mercado imobiliário? Fantástico. A feira foi uma oportunidade gigante de a gente fazer um network fantástico, com várias empresas líderes de segmento. Tivemos aqui lançamentos, onde a gente pôde trabalhar, fomentar esse mercado grandioso que é a construção civil. E assim, a expectativa melhor possível, Lidiane, me surpreendeu inclusive esses dias aqui, com tantas empresas grandes no segmento, apostando, acreditando nessa feira, né? Eu acredito assim, que veio muito agregar no nosso mercado. Muito bacana. A gente sabe que Mossoró tem crescido muito, né? Tem criado destaque aí no cenário imobiliário do estado. Como você avalia as conexões feitas aqui hoje de negócios, Igor? Não, muito bom. Inclusive, nós assinamos 3 empreendimentos, 3 lançamentos, juntamente com a Caixa aqui na feira. Isso é um passo gigante, porque esses empreendimentos vão gerar muitos negócios, muitos financiamentos e muitos novos lados aí para os clientes que puderam vir. Igor, e com o sucesso dessa feira, o que você espera para o próximo ano? Qual a sua perspectiva? Se o primeiro ano já foi assim, né? Os 3 dias muito bom. Imagine o próximo ano, que a gente vai... com certeza tá já num ambiente bem melhor, vamos divulgar mais, vamos aprender a acreditar também, outras empresas vão vir para agregar junto com a gente, então assim, as expectativas são as melhores possíveis. Com certeza. Igor, muito obrigado pela sua participação no Tô em Obra. Gosto que você quiser deixar alguma mensagem para quem está em casa, fique à vontade. Quero dizer que a construção civil hoje é um dos grandes motores da economia, em Mossoró não é diferente, é um segmento que traz muito emprego e renda para essa cidade, a cidade
Hoje, Mossoró é um grande polo de construção, é um canteiro vivo. A Prefeitura de Mossoró tem feito um trabalho brilhante. Hoje a gente tem todo o nosso processo aqui, é feito de forma totalmente digital. Então, o pessoal que está em casa, é um programa voltado para a construção civil, quem tem interesse em aventurar ou acreditar nesse mercado, investir nesse mercado, venha, nos procure, que a gente vai dar toda a instrução para que essas pessoas possam conhecer mais sobre o mercado e, quem sabe, estar junto da gente próximo ano nessa feira, né, como construtor. E agora, aqui diretamente da Construcind, a gente vai conversar com Marcel Duarte, o empresário CEO da Castel Construções e Incorporações. Marcel, fala pra gente um pouquinho da importância dessa feira para o mercado da construção civil. Boa noite a todos que assistem aí o programa Tô em Obra, né? Muito boa a iniciativa de vocês. Olha, a importância dessa feira pra gente eu não sei nem como mensurar a quantidade, a grandeza da importância, porque aqui em Mossoró tem a feira da fruticultura, do petróleo e gás, do comércio e a construção civil, que fomenta o mercado moçoroense da região. Ainda não tinha esse momento que nós necessitávamos muito, tanto para ter essa interação com o nosso cliente, quanto com os nossos fornecedores, entendeu? Os prestadores de serviço. Importantíssimo, até porque tem cliente que contrata um serviço e não consegue nem conhecer a pessoa que ele está contratando. E a feira veio justamente para fazer essa interação. São muitas conexões feitas aqui hoje, né, Marcel? Como você avalia tudo isso, os negócios que foram feitos? Hoje é o último dia de feira, como você avaliou esses 3 dias? Olha, eu costumo dizer que essa semente ela foi plantada e muito bem plantada. Essa feira é a primeira de muitas que vai acontecer. O Sinduscon está de parabéns pela iniciativa. Mossoró e região realmente estava precisando disso aqui. Esse momento ímpar, quem não veio, infelizmente esse ano perdeu, mas também se arrependeu. O próximo ano nós vamos ter mais expositores, mais profissionais. Vai ser melhor do que está sendo ainda. Joia, muito obrigada, Marcel, por sua participação aqui no Tô em Obra. Se você quiser deixar alguma mensagem para quem está em casa, pode ficar à vontade. Quem estiver em casa pode vir para aqui ainda que dá tempo, principalmente aqui na Castel. Quem adquirir aqui uma casa no Veneza Residencial vai ter hoje condições especiais. Vem embora! Então, pessoal, vocês acabaram de conferir esse passeio que a gente deu lá na Construcind, que foi a primeira feira de construção civil do Oeste que ocorreu aqui em Mossoró. Inclusive, o nosso convidado que está aqui no sofá conosco também esteve lá na feira. Seja bem-vindo, Arthur. Arthur, que é da Exatas Engenharia. Exata Engenharia. Isso. Arthur, fala pra gente como foi essa experiência da primeira feira de construção civil do Oeste. A feira pode dizer que foi um sucesso, né? Nós estávamos com um stand lá, a Exata Engenharia e a Progest, que compõem nosso escritório, né? Nosso escritório de engenharia, que é projetos e construção, construções em gerais, né? E assim, a gente tinha uma grande expectativa de ser uma grande feira e superou essas expectativas. Na questão da quantidade de pessoas que se engajaram, né? Que participaram, que aderiram à ideia, né? A ideia do Sinduscon. O Sinduscon idealizou e realizou, então até frisar aqui uma salva de palmas para o presidente, né, Pedro Escosta, que ele fez esse movimento todo. Assim, foi uma feira que agregou muitos participantes, não só dos associados, né? Assim, acho que muita gente aderiu, não só nosso, mas o pessoal das lojas também, né? A pessoa de fábrica, de indústria. Então foi uma boa aceitação. Então superou essas expectativas. Muito visitada, né? Muito visitada, nos 3 dias. Os 3 dias, a população abraçou, foi muito bacana. Isso, foi muito contato, muito relacionamento, muito networking. E o que isso gera na economia de Mossoró?
você que está aqui dentro desse movimento de construção, a Exato é muito atuante no mercado. O que é que você vê que isso impacta na construção em Mossoró? Aquece de forma geral, né? Aquece porque são empreendimentos que estão sendo vendidos, né? São lotes, são casas, são apartamentos, são serviços de engenharia e uma coisa vai desencadeando na outra, né? Então, assim, é um apartamento que é comprado ou uma casa, aí vem um projeto de ambientação, né? Aí vem depois uma possível reforma, vem imóveis, vem outros serviços, né, terceirizados para compor um ambiente, engenharia de arquitetura. Então, assim, aquece a economia, né? A gente assim, chega naquele conceito que a construção civil, ela realmente é um indício de mercado, né? De que a coisa está dando certo, porque tudo gira. É um termômetro, né? E uma mola propulsora. É verdade. Muito grande. Bacana, Arthur. E vamos mandar um abraço lá para Tuca e dar os parabéns, né? Ele também Tuca arrasou, Tuca Viegas, Tuca Viegas arrasou na produção lá da Construcind, juntamente com o Pedro, né? Acho que ficou muito bacana o resultado. Isso. E aí nós vamos para um breve comercial. Vocês fiquem aí que a gente já volta com o nosso amigo Arthur Oliveira para falar sobre patologia. Não saia daí. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No centro de Açu. Quer ficar bem informado? As principais notícias da região você confere aqui no Telenotícias. A primeira edição às 12h30. A segunda edição do Telenotícias, às 18h30. Jornalismo de excelência você encontra aqui, na Telecab 10. Na Telecab, nossa conexão vai além de TV e internet. Ela começa com você. Pensando na melhor experiência possível, garantimos que você tenha o suporte de quem entende a importância de estar sempre conectado ao que é mais importante. Com um atendimento local, rápido, estamos mais perto de você quando precisar. Seja em sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar, com a Telecab você tem mais conexão total. Telecab TV e internet mais perto de você. Nos dias 12 e 13 de abril acontece aqui na Estação das Artes a 10ª edição da Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência e Familiares. Também vai acontecer o lançamento do meu livro, Autismo Eles Crescem. Mãe, me ensina a namorar? E aqui, nesse auditório, jornalista Dorian Jorge Freire, vai acontecer palestras abordando temas importantes dentro da educação, desenvolvimento e inclusão. Empreender é criar possibilidade e um futuro melhor para todos. Vem semear a inclusão! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687.
Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, estrada zero, mais de meio milhão em vales compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo. Estamos de volta com o nosso amigo Arthur Oliveira, da Exata Engenharia, que veio conversar com a gente aqui sobre patologia, esse negócio muito temido, né, Arthur? Por nós, pelos... Por nós da área, mas a pessoa ali de casa pode não saber o que é patologia. Explica aí, Arthur. Para começar a falar de patologia, a gente precisa primeiro começar a falar sobre o termo, né? Patologia é um termo que a engenharia está usando, né, mas que advém da medicina, que é o estudo da doença, né? Então, a gente costuma dizer que quando um prédio precisa de uma manutenção, de um reparo, de um serviço, ele está doente. Então, esse termo de patologia, que vem da medicina, né, que é o estudo da doença, se agregou à engenharia como patologia das edificações. E patologia é a área da engenharia civil que abrange, né, um estudo das anomalias, dos defeitos, das falhas, dos problemas, né, de forma geral, das edificações. Então, é isso que a patologia em si, ela trata, é uma área específica. E diga aqui pra gente, por que ocorrem as patologias? Você que vive diariamente com isso, porque a Exata é referência, né, em recuperação estrutural, e fachadas, e etc. aqui na cidade. Na sua vivência, por que ocorrem as patologias? A gente costuma separar em praticamente 3 pontos principais. Então, a gente tem erro de execução, que englobaria projeto e execução, vamos dizer assim. Isso. Então, erro de execução, que a gente chama de vícios construtivos. Né? Que tem também, agregado a isso, pode ser material, né? Assim, material inadequado, né? Material indevido. E também falta de manutenção, que é um fator muito importante, né? Que o pessoal... Para a saúde que não precisa, das edificações. Né? Acho que não precisa. Comprou ali aquela casa, comprou aquela edificação. E ela é eterna, não precisa de nada. Nem pinta. O pessoal nem pinta. Passa anos e anos. E ainda se vangloria de dizer: meu apartamento está lá, minha casa está lá, nunca pintei até hoje. Faz quanto tempo? Faz 8 anos. 8 anos. Meu Deus. Aí como é que o engenheiro escuta isso? Fica doendo, né? Já sabe que a manutenção não está em dia, né? Que se a pintura, que é um básico, né? Um efeito estético também não está sendo feito, imagine instalações, né, elétricas, hidráulicas, sanitárias. Eu vejo, assim, 2 itens que os clientes, eles não ignoram, né? Um são as rachaduras, as famosas rachaduras, que eles falam assim, minha casa vai cair, aí começa, né? Porque aí ele tem o medo de cair. E aí, me fala sobre essas rachaduras, a gente pode identificar alguma coisa através dela? A rachadura é um ponto inicial, né, de que ali existe um problema. Aí, em ele ser preocupante ou não, quem vai dizer vai ser ao longo do tempo, né? Então, ele começa com uma microfissura, né, e assim, a gente estabelece as classificações, né, de trinca, de fissura, de rachadura, em relação à espessura. Só que, além disso aí, a extensão, a configuração, né, se é horizontal, se é vertical, se é diagonal, denuncia também outros fatores. Não que vá só classificar em virtude do que você está vendo, né? Mas ele parte de uma análise. Então, se você está vendo uma fissura 45 graus, né? Assim, existe uma tendência a ser uma evidência de um problema de fundação. Por exemplo, um recalque diferencial do solo, né? A fundação cedeu mais num canto do que no outro, então ele abriu uma fissura 45 graus. Aí tem as fissuras de revestimentos, né? Microfissuras, às vezes retração. Retração, Nós temos aqui um sol, né, escaldante, né? Rebocou ali. A água perde massa a massa perde água muito rápido, então ele fissura. Com a interação de uma alvenaria, né, com a estrutura, com o pilar, com a viga, materiais diferentes, uma ligação, com coeficientes de dilatações diferentes, né, então eles vão se movimentar diferentemente. Então vai aparecer uma fissura aí de forma natural. Aí ou você cria uma fissura, ou você cria uma junta no projeto, né, assim, na execução, ou você amarra. Aí depende da situação que vai ser. Então assim, uma fissura ou uma rachadura pode ser diversos problemas. Pode ser muito sério, mas também pode não ser nada, entre aspas. Pode ser que fique só na parte estética, vamos dizer assim. E assim, a tendência ela vai evoluindo, né?
Então ela começa no reboco, né? Vai avançando para a camada de assentamento e ela vai continuando, ela vai arrodeando o bloco. Né? O bloco cerâmico, até o ponto de romper o bloco, de romper o revestimento e o ponto mais extremo que seria de romper, né? Ou danificar uma estrutura. Quando observar uma fissura num pilar, né? Ou numa viga, ou numa laje, aí é uma fase mais evoluída. Não sei se é certo, mas aqui em Mossoró tudo a gente põe culpa no solo. Tudo a gente culpa. Ah, o solo de Mossoró é argiloso, por isso que está rachando. Ah, o solo de Mossoró é ruim, por isso que não aguenta. Isso faz sentido ou faz sentido nenhum, Arthur? Não, faz sentido porque, assim, faz sentido do ponto de vista leigo, porque o pessoal não dimensiona, né? Ou dimensiona de forma limitada uma fundação para um tipo de solo diferente. Então, nada mais, nada menos do que você dimensionar uma fundação incompatível com o tipo do seu solo. Porque um solo argiloso, ele tem as propriedades diferentes de outro tipo de solo. E, assim, daí a importância, desculpa, interromper, daí a importância, Isabel, da abençoada sondagem, né? Isso, sondagem do solo. Porque a gente vai mandar para o projetista das fundações, né, para que ele saiba que solo é aquele. Isso. Então, quando muita gente negligencia esse passo, né? Muita gente negligencia. E quando você tem um solo argiloso, ele tem uma característica diferente das demais, que ele recebe água, ele expande. Então, quando ele seca, ele retrai. Então, essa movimentação aí, com a fundação, né, com a sapata, com um bloco em cima, ele gera uma deformação na sua fundação, na sua estrutura. Então, a depender da carga da casa, a depender do tipo de deformação, né, ou da cota que está implantada na fundação, reflete diretamente na estrutura. Outra patologia campeã de reclamação é o salitre. O nome tá certo? Porque tem gente que chama salitre, salitro. Explica pra gente o que é e como a gente pode ter paz depois que ele apresenta na nossa casa. O salitre, salitre, né? Com E no final. já é um termo, né, que é usado dessas primeiras 3 letras, né, que é o sal. Né? A gente tem uma presença de sal muito grande aqui, né? Embora a gente não seja um município praia, mas a gente está aqui a menos de 50 km da praia. E a gente tinha uma prática, pelo menos aqui em Mossoró, que em outras regiões não tem, eram 2. Primeiro era usar a brita calcária, que hoje em dia não se usa mais, não vejo mais usando. Só a granítica. Só a granítica. E o segundo ponto era usar o arisco, né, como material para reboco, né? Para chapisco, para reboco. Principalmente para reboco, porque ele tem grãos mais finos que melhora a plasticidade. Então, você não usava areia porque alegavam ser uma dificuldade, né, de aplicar massa, de ela ficar na parede. E na trabalhabilidade que você dá uma aderência, né, dá uma melhor plasticidade e um melhor acabamento. Então ninguém queria usar só areia, usava o arisco. Aí o arisco ele vem carregado de sal e vem carregado de matérias orgânicas. E se ele ficar lá intacto ao longo do tempo, tranquilo. Só que o que acontece? O pessoal não impermeabiliza as fundações. O solo de Mossoró é um solo argiloso, né? Então recebe água e fica ali mantido um certo tempo, período invernoso, vamos dizer assim. E essa água só por capilaridade. Ele vai acompanhando os espaços vazios da argamassa. Então ele evidencia na parte do rodapé, em torno de 30, 40 centímetros ou até mais. E o pessoal vê isso com frequência. Aí eu vou contar, eu vejo com frequência a pessoa faz assim, apareceu salitre, aí eu vou e boto uma fileira de cerâmica. Aí o salitre vai subindo, aí eu boto mais outra, daqui a pouco eu chego no teto. Isso acontece, né? Ou eu sou a doida? Acontece, porque assim, ela tende a subir e vir para a superfície. Como tem um obstáculo, que é o revestimento cerâmico, então ela vai procurando outros veios. E vir para a superfície mais em cima. Aí você coloca 1 metro, 1,10 m e ela mesmo assim ela aparece lá em cima. Então ela é uma praga. E aí como a pessoa lá de casa pode se livrar disso ou mitigar esses processos? Porque às vezes eu tinha essa impressão, eu pintava a minha casa e pouco tempo depois ela estava toda estourada de novo. No caso do salitre. Da infiltração, né? Por capilaridade, né? É mais complicado, né? Aí assim, inicialmente seria a parte executiva, né? Na construção, se colocar não usar o arisco, né? Então, para quem está construindo, começar impermeabilizando. Isso, até quanto de altura, meu amigo? E a parte do baldrame, né? Viga baldrame. O seu elemento que está ali abaixo do nível do solo. Porque se ele recebe essa umidade e ele está impermeabilizado, né? Com a base de emulsão asfáltica, por exemplo,
essa água não passa mais. O pessoal costuma aplicar na parede. Só que se você, no ponto do piso, você consegue impermeabilizar, ela não vai subir mais. Até porque assim, quando você coloca na parede, como ele é a base emulsão asfáltico, ele repele água. Você tem dificuldade para você chapiscar e rebocar. Chapisca e reboca, mas quando você bate, dá um toque, ele fica com um som cavo, porque ele não adere. Os finos do cimento, ele não é absorvido no tijolo, no chapisco. E outra coisa, né, Arthur, a importância das abençoadas, além que é imprescindível a impermeabilização das fundações, das abençoadas 3 fiadas impermeabilizadas, né? Isso. Então, assim, isso é muito importante, Isabel. Eu vejo muito mesmo nas minhas andanças, o pessoal esquecer, entre aspas, entende que é desnecessário e é um custo ínfimo, não é isso, Arthur? É um custo barato em relação ao valor da obra. Ao valor da Mas obra aí eu e não com um benefício fiz. enorme, né? Aí meu cliente não fez. E aí deu 6 meses de obra, a parede estourou. E aí? Ele vai ter uma péssima notícia, né? Ele vai ter que quebrar. Vai. Era assim, o que é o procedimento correto. Você teria que abrir a parede em arcos, certo? Para você ter acesso à parte plana do piso, a parte de fundação, a viga baldrame, e você impermeabilizar ela. Aí você faz a recomposição da parede, né? Chapisca e reboca, porque assim, essa umidade ela vem por capilar d'água, ela vem por baixo, é ascendente, né? Então ela vem por baixo. Então você combateu ali, você evita até assim, as primeiras fiadas. As primeiras fiadas é importante, já é uma alvenaria externa. Você tem uma casa que tem beiral, não tem calha, né? Essa água bate no piso, passa no contorno e ela respinga na parede. Então se ela não tiver impermeabilizada, ela vai umedecer a parede e ela vai transferir para dentro essa umidade. Para edificação interna. Então, voltando para a pergunta, você abre a parede em arcos, certo? Distância de 1 metro, 1,5 metro, faz a impermeabilização e recompõe a parede. Isso em todo o trecho. Em arcos até o final dela. Aí é a forma de você conseguir, porque você tem que matar tem que acessar na base, no piso. Gente, eu acho que a gente precisava de mais tempo para falar sobre esse assunto que é tão polêmico e tão necessário. Mas eu queria agradecer muito, Arthur, por você ter aceito o nosso convite, estar aqui sentado no nosso sofá e falar com tanta propriedade de um assunto que é um vilão da construção civil. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar e de vir expor, né, a necessidade de você entender, né, quem vai construir, quem está construindo, a importância da construção civil, das boas práticas, durante uma obra, né? Para a saúde da educação. E hoje em dia é um tema que está muito em evidência cada vez mais, né? A parte de patologia, porque sempre estão construindo, né? Sempre não estão dando manutenção, então sempre estão fazendo mau uso da edificação. Então é um tema que está sempre em evidência. E outra coisa, né, Arthur, a gente que lida com isso diariamente, cada vez mais as obras estão mais rápidas, isso não é um problema, não é para ser, né? As obras mais rápidas, mas muitas vezes alguns processos construtivos são negligenciados ou feitos às pressas, entendeu, Isabel? E isso pode comprometer a saúde da educação, sim. Isso, né? Com certeza. Assim, atropela-se os processos. Aí você faz a alvenaria hoje, já chapisca hoje ou amanhã, em seguida já reboca, não dá os prazos de cura, né? Daquela primeiro revestimento. Concreta-se hoje, amanhã já tira a forma. Então, não respeita 72 horas. Aí os problemas com o tempo vai começar a Temos surgir. que fazer obras rápidas, mas cumprindo com todos os requisitos obrigatórios, não é isso, Arthur? Com certeza. Eu já queria deixar um convite para você voltar, para a gente continuar esse assunto, porque tem mais patologias para serem debatidas. E agradecer para o pessoal de casa continuar nos assistindo. Todas as quartas nós temos um compromisso com você, às 20h15, pelo canal 10 Telecab. Muito obrigada, Arthur. Obrigado. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou?
Aqui você encontra assistência técnica especializada. Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No Centro de Açu. Na Telecab, nossa conexão vai além de TV e internet. Ela começa com você. Pensando na melhor experiência possível, garantimos que você tenha o suporte de quem entende a importância de estar sempre conectado ao que é mais importante. Com um atendimento local, rápido, estamos mais perto de você quando precisar. Seja em sua casa, no trabalho ou em qualquer lugar, com a Telecab você tem mais conexão total. Telecab TV e internet mais perto de você. Nos dias 12 e 13 de abril acontece aqui na Estação das Artes a 10ª edição da Feira de Empreendedorismo das Pessoas com Deficiência e Familiares. Também vai acontecer o lançamento do meu livro, Autismo Eles Crescem. Mãe, me ensina a namorar? E aqui, nesse auditório, jornalista Dorian Jorge Freire, vai acontecer palestras abordando temas importantes dentro da educação, desenvolvimento e inclusão. Empreender é criar possibilidade e um futuro melhor para todos. Vem semear a inclusão! A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Já são 6 anos que o nosso sol tá brilhando, trazendo prêmios pra galera, pra todos que vem confiando. É pra você, Estrada Zero, mais de 500 mil em vales, compras pra família. E toda semana tem prêmios instantâneos, esperando por você. Corre pro nosso atacarejo e participe. E vem pro nosso atacarejo.